Pablo Ruiz Picasso nasceu em 1881 e morreu em 1973. É um dos mais famosos artistas do século XX, considerado quase um mito da pintura de vanguarda. Revolucionou a história da arte ao romper com as concepções plásticas que dominavam o universo artístico desde o Renascimento. Inventou um novo estilo de pintura, o cubismo, que, impulsionado por uma eterna insatisfação plástica, transportou suas inovações pictóricas para a cenografia, a escultura e a cerâmica, baseando sua colossal obra na observação da realidade. Paradoxalmente, a grandeza de Picasso reside em sua simultânea condição de revolucionário e clássico. Hoje, então, quero falar deste grande pintor espanhol, Pablo Picasso, Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 6. Aqui nós temos a trajetória deste mestre da pintura, que nasceu, então, em 1881, em Málaga, no dia 25 de outubro de 1881. Tem aulas de pintura com seu pai, professor de desenho. A família muda-se para La Coruña, onde uma das irmãs de Picasso falece de difteria. 1896 encontramos-o em Barcelona, depois em Paris e o período azul. A família de Picasso se instala em Barcelona, onde o jovem artista se consagra como pintor. Em 1900 a 1904, sua vida transcorre entre Barcelona e Paris. Depois do suicídio do grande amigo Casagemas, inicia um período de estilo pessoal, no qual a pintura prevalece na cor azul. De 1904 a 1906, ele está em Paris, em Montmartre, e nós temos o período rosa. Morando em Montmartre, ele conhece Fernand Olivier, vive com a boemia de Paris e pinta temas circenses. É o início do período rosa. Em 1906, ele encontra-se com Matisse. Em Gozol, na Catalunha, ele ensaia os traços do cubismo. De 1907 a 1916, Picasso estreia o cubismo junto com Braque. Em 1907, é organizada uma retrospectiva da obra de Cézanne. Após descobrir o primitivismo e a pintura deste artista, Picasso pinta uma das suas obras-primas, Les Demoiselles d'Avignon, obra que anuncia um estilo revolucionário, o cubismo. Conhece Georges Braque, com quem explora as possibilidades estéticas do novo estilo. Rompe com a sua amante, Fernand Olivier, e se apaixona por Eva Guel, que morre em 1915. 1917 a 1924, época então que Picasso é influenciado pelo balé russo e pelo neoclassicismo. Através do poeta Jean Cocteau, ele trabalha para o balé russo, onde conhece sua primeira esposa, Olga Koklova, com quem se casa em 1918. No mesmo ano, ele realiza exposição em conjunto com Matisse na Galeria Paul Guillaume, em Paris. Abandona a boemia e sua pintura adota uma linha de figurativismo classicista. Nasce Pablo, seu primeiro filho. 1905 a 1935, 1925 a 1935, o impulso surrealista. Seu casamento com Olga se deteriora. Inicia contatos com os poetas surrealistas e pinta a dança. Conhece Marie-Thérèse Walter, que se torna sua amante modelo. Dedica-se à escultura no castelo que ele compra em Bruges-Luc. Nasce Maia, a sua filha, com Marie-Thérèse. De 1936 a 1952, período de guerras e engajamento político de Picasso. Ele conhece o poeta surrealista Paul Éluard. Este o apresenta à fotógrafa Dora Maar, com quem conviverá. Pinta sua obra-prima Guernica e permanece na França durante a ocupação nazista. Em 1944, filia-se ao Partido Comunista. Passa a viver com a jovem pintora Françoise Gillot, com quem terá 2 filhos, Claude e Paloma.
Em 1946 faz outra exposição com Matisse no Palácio de Belas Artes de Bruxelas. 1953 até 1973, ano da sua morte, últimos anos no MIDI. François Gillot o abandona, nutre discordâncias com o Partido Comunista. Conhece Jacqueline Roch, sua última companheira. Abandona Paris e se instala na região francesa do Midi, onde descobre a cerâmica em Vallauris e inicia as séries dos grandes mestres. Morre em 8 de abril de 1973, aos 91 anos. Então é um grande pintor, uma trajetória de vida intensa, cheia de reviravoltas, de amantes e também de experiências com a pintura. Então nós vimos aqui, ele passa por vários períodos, período azul, período rosa, cubismo, surrealismo, neoclassicismo e depois engajamento político. E assim, Picasso deixa para nós uma obra revolucionária, genial, vanguardista, visionária, infatigável, observador da realidade, da evolução da pintura, inventor do cubismo, criador de um estilo inconfundível. Picasso faz a assinatura do século XX. A carreira artística, então, de Picasso começa na Barcelona do modernismo. É um jovem ambicioso, tenaz, de talento precoce, faz suas primeiras amizades sinceras na capital catalã, com uma geração de artistas que sonhava triunfar em Paris, então a capital mundial da arte. O suicídio do amigo Casagemas abalou sua vida e marca então sua biografia. Deprimido pela brutalidade da perda, esse amigo Casagemas suicidou por causa de um amor não correspondido. Picasso encontra abrigo numa pintura azul e triste e reafirma sua condição de pintor. Identificado com a boemia de Montmartre em Paris, o tom de sua pintura muda quando suas emoções e sua criatividade foram forjadas pela badalação do Bateau-Lavoir, um lugar onde os artistas se reuniam e moravam. Ali ele traça amizade com pintores, poetas e críticos de artes, como Apollinaire, Salmon e Max Jacob. Pelo reconhecimento de galeristas e colecionadores, pelo amor de Fernande Olivier, a primeira de uma longa sucessão de mulheres que balizaram sua agitada vida sentimental e sua carreira artística. Les Demoiselles de Avignon, quadro de 1907, é uma obra tão revolucionária que modificou as concepções estéticas estabelecidas desde o Renascimento. Com Georges Braque, Picasso deu forma ao cubismo, o movimento artístico mais prolífico do século XX, e criou novas formas de expressão pictôrica. Casado depois com a bailarina russa Olga Koklova e pai de Pablo, o então boêmio rico e burguês voltou a mudar de estilo e de amor da segunda metade dos anos 20. As formas surrealistas ganharam espaço, ao mesmo tempo que a jovem Marie-Thérèse Walter passou a dividir seu coração. A voluptuosa e encantadora amante serviu como modelo para algumas obras e em 1935 lhe deu uma filha chamada Maia. Com mais de 50 anos, Picasso entrou na década de 1930 no meio de um calvário sentimental e saiu convertido no pintor mais famoso do século, graças a Guernica, uma monumental denúncia dos horrores da guerra. Sua permanência em Paris durante a ocupação nazista transformou-o num símbolo. Conheceu a jovem pintora François Gillot, com quem teve 2 filhos, enquanto descobria na cerâmica um novo meio de expressão e de arte. Vítima da própria fama e abandonado por François, Picasso se afastou de Paris e se instalou definitivamente no sul da França, ali convertido num clássico da arte moderna, empenhado em seguir como inovador. Viveu seus últimos anos em companhia de sua segunda esposa, Jacqueline Roch, 40 anos mais jovem do que ele, e manteve uma constante atividade pictórica que não cessou até a morte. É uma vida intensa, como a vida de Ernest Hemingway, a de Picasso dá um filme repleto. Com certeza tem, né? Filmes sobre Picasso. Existe no YouTube várias filmagens dele mesmo, dele pintando, né, da sua obra.
é intenso, é vívido. Aqui nós temos um autorretrato com a paleta de 1906, como que ele se via, né? E essas expressões aqui representam a pintura ibérica, as máscaras, né, desse modo de expressão artística. Picasso diz: quando eu era criança, minha mãe dizia: se te fazes soldado, chegarás a general. Se te fazes cura, chegarás a papa. Eu queria ser pintor e cheguei a Picasso. Maravilhoso, né? Pintor que mudou a história da arte. Aqui um retrato de Picasso feito por Sébastien Junier em 1903. Aqui ele reunido com amigos num bar chamado El Quatre Gats de Barcelona. É um desenho de Ricardo Opisso, amigo de Picasso, que retrata então esse ambiente da boemia. E aqui o Picasso está sentado, né? Aqui, ó, perto desse cachorrinho. Eles iam para esses lugares discutir arte, pintura. O cabaré, comandado por Père Frédé, o Lupin Agile, aqui em Paris, famoso até hoje, né? Esse lugar aqui frequentado por grandes boêmios e poetas da época. A edificação do Bâtie-le-Voix em 1939, um ninho de artistas. Aqui Picasso vai conviver com pintores como Modigliani, Van Dongen e Gris, com o escultor romeno Brancusi e poetas franceses Pierre-Marc Orlan e Max Jacob. Aqui, Bâtie-le-Voix. Meu sonho conhecer isso aqui. Essa Paris de Montmartre, né? Onde eles viviam intensamente. Aqui, os amores de Picasso converteram-se em objeto de seus retratos, retratos de suas mulheres, de suas amantes e mulheres. Nós temos aqui Fernande Olivier, a Olga Koklova, esta aqui, Marie-Thérèse Walter, esta aqui, Dora Maar, François Gillot e Jacqueline Roca, a última amante. 6 mulheres intensas na vida de Picasso. Aqui Picasso em Valeureux, na cerâmica amadora nos anos 1950. Museu Picasso de Barcelona, inaugurado em 1963. Antes de continuar mostrando a galeria, eu quero mostrar esta biografia aqui que eu tenho. Picasso, criador e destruidor. Essa biografia é da Ariana Stassinopoulos Huffington. Amei esse livro. Vida erótica intensa e cruel do gênio Picasso. Temos algumas fotos também. Livro delicioso para quem ama esse século XX, quem ama a boemia parisiense, a vida artística. Isso aqui é um deleite. A escrita dessa mulher aqui é muito boa. Delicioso esse livro. Deixo a indicação aqui para vocês. Picasso, destruidor, criador e destruidor. Eu li isso aqui com deleite e prazer. Quero reler isso aqui. Eu tenho esta obra também, Picasso, o Sábio e o Louco, da Marie-Laure Bernadac e Paul Duboucher. Uma obra pequenininha, mas cheia de obras destacando a importância de Picasso. Uma biografia muito boa. Tem esse livro polêmico que a amante de Picasso, François Gillot, lançou, A Minha Vida com Picasso. François Gillot e Carton Lake. Livro em que ela vai colocar o Picasso mesmo como um beberrão. Polêmico este livro. Também tem fotos.
É uma vida muito incrível, né? A arte se mistura à vida. Grandes mulheres, grandes personagens da história francesa, né? Aqui no caso, da história catalã, espanhola, né? Picasso junto com Velázquez, Goya, os grandes mestres da arte. Aqui sobre o quadro Guernica, a história de um ícone do século XX, a tela de Picasso, Guernica, do Gilles van Hesbergen, estudo definitivo da obra de Picasso. Também está aqui comigo, não li ainda. O desenho, base de uma linguagem pessoal. Dizia Picasso, a pintura nunca é prosa, é poesia. Está escrita em verso com rimas plásticas. As rimas plásticas são formas que ressoam entre si. Respondem a outras formas ou ao espaço que as rodeia. 1897, Ciência e Caridade. Dos inícios da obra de Picasso, aqui destaca-se a figura do médico tomando o pulso da doente. Esse médico é o retrato aí que Picasso faz de seu pai. Interessante esse quadro. Corrida de Touros 1900. Destaque para o quadro dividido em duas faixas de cores diferentes e técnicas diferentes de pintura. Em cima, mais aquarelado, embaixo, algo mais pastoso. A Bebedora de Absinto, quadro de 1901. Aqui nós vemos a solidão, a tristeza desta mulher num ambiente claustrofóbico, um bar, bebendo o absinto, que era a bebida mortal do século XIX. Autorretrato de 1901, lembrando aqui esse do Van Gogh, que ele amava Picasso. Picasso aqui traz já aquela fase azul, uma tristeza também depara-se desse quadro, lembrando aí a morte do seu amigo Casagemas. A Vida, quadro de 1903. Destaque para este casal nu, em que Picasso se representa aqui, ou o Casagemas, fase azul da obra de Picasso. São dois quadros no fundo, sendo que este olha para o quadro da frente, o quadro dentro do quadro. E esta mulher aqui olhando de maneira repreensiva para os dois jovens. Então nós temos aqui um dos grandes momentos da pintura de Picasso, em que ele começa a trabalhar essa questão do quadro da fase azul da sua pintura. O quadro contém uma mensagem ambígua. A tela confronta então esse jovem casal e uma mãe vestida com um bebê adormecido em seus braços. A Família de Saltimbancos, quadro importante de Picasso de 1905. O mundo do circo e dos saltimbancos despertou o interesse de Picasso durante o ano de 1905. O tema circense desfrutava de longa tradição na arte e na literatura francesa. A cena aqui corresponde à categoria de pintura episódica. Após uma primeira impressão de serenidade, gera um crescente desassossego no espectador. O efeito é provocado pelo brusco contraste entre dois blocos de figuras em intensa contraposição. Toda a parte esquerda, que abarca 2/3 da tela, é ocupada pelo grupo dos personagens do circo. Na parte inferior direita do quadro descansa a solitária figura de uma jovem cuja elegante vestimenta também contrasta com a dos saltimbancos. Aquele fundo ali pode ser tanto uma praia como um deserto, né? Aqui a pintura foi estudada. Moço com Cachimbo, obra de 1905. O cachimbo, objeto identificado com o consumo do álcool e do ópio, do haxixe, permitiu a Picasso aludir aos paraísos perdidos frequentados pelos poetas e alguns de seus amigos, como Max Jacob.
O perdido e turvo olhar do adolescente, cuja escuridão se destaca ainda mais sobre a palidez de seu rosto e as cores quentes do poético fundo, apontam nesse sentido. Picasso escolheu aqui um jovem modelo de Montmartre, conhecido como Petit Louis, que visitava com frequência o Bateau-Lavoir. Conferiu-lhe deliberadamente um aspecto indefinido e sexualmente ambíguo, evitando qualquer traço distintivo do seu rosto e convertendo-o num objeto impessoal. A composição se assenta sobre dois triângulos invertidos. O primeiro triângulo une as pernas e a cabeça do adolescente. O segundo unifica os dois maços de flores localizados em cada um dos lados da cabeça, com o espaço onde as pernas se encontram, o que acentua o caráter incitador da tela. Nós temos aqui também essa mecha de uma coroa de flores na cabeça, que é provocar mesmo o espectador. O Penteado, 1906. Aqui nós temos Picasso influenciado pelo banho turco de Ingres, ele destacando a importância desse momento. Alguns elementos da obra, como o contraste entre o menino nu e as mulheres vestidas, ou como as linhas que marcam a pelvis da mulher em pé, apontam para um estudo original de nus. Retrato de Gertrude Stein, a marchand norte-americana que morava lá em Paris, compradora de obras e amiga desses grandes literatos e artistas. Obra de 1906. Gertrude teria postado mais de 80 vezes até Picasso ficar satisfeito com seu trabalho. Les Demoiselles d'Avignon, obra revolucionária, de 1907. Picasso investiu mais de 9 meses na execução desta obra. Esta mulher daqui é que abre as cortinas juntamente com esta, para lançar-nos a esse bordel que ficava na Rue d'Avignon, e é um momento importante e ao mesmo tempo inaugurador da arte de Picasso. Esse bordel ficava em Barcelona. Aqui nós temos a inauguração do cubismo. Essas mulheres trazem características ibéricas, enquanto as outras trazem totalmente, essas duas aqui, as inovações cubistas, e ela usa uma máscara, lembrando a arte africana. Essa lembra a arte egípcia, quadro importantíssimo para a história da arte. Aqui ele está estudado também. De um só golpe, Picasso acabou com o conceito de espaço pictórico imposto no Renascimento. Ao decompor a figura e o fundo em planos geométricos, ele suprimiu os sentidos de volume e perspectiva, deformou corpos e espaço. Ele mostrou que a arte podia ser dissociada da realidade, que a forma era tão importante quanto o conteúdo. Obra maravilhosa. Fábrica de Horta, de 1909. Horta era uma região visitada por Picasso. Optou por mostrar aqui um contexto de uma fábrica que existia lá, circundando as montanhas de Santa Bárbara, nas imediações de Horta de San Juan. Ele traz aqui também toda uma concepção cubista da realidade. Retrato de Ambroise Vollard, de 1910, é aquele marchand que tanto ajudou os artistas. Aqui também nós temos o cubismo hermético no auge da sua forma. Esta obra aqui é do Cézanne, Retrato de Ambroise Vollard, de 1899. Veja como Picasso faz a sua obra. Garrafa de vinho, garrafa de Viemark, 1913. O vinho sobre a mesa. Aqui ele usa também folhas de jornal. Aqui cartolina, estampas com alfinete, mostrando que pode usar-se outras coisas nas pinturas também, sobre a qual repousa essa mesa, né? Sobre esta mesa repousa vinho, uma taça e um jornal.
O pintor vai realizar aqui com carvão vários arcos que dão forma à mesa redonda observada de um ângulo superior. Retrato de Olga na cadeira, 1917. A obra parece inacabada, mas é proposital. Grande banhista, 1921-1922. Essa banhista pega a tela toda, ela parece uma escultura de pedra, segurando aí a toalha que tampa sua parte íntima. Três Músicos, 1921. Nós temos aqui o amigo Apollinaire. Aqui, o Arlequim seria o próprio Picasso e a figura do monge Max Jacob, que havia se retirado para um mosteiro. E embaixo a figura de um cachorro, o perfil do cachorro, o rabo e as patas, símbolo de companheirismo e amizade. Uma obra muito interessante. A Flauta de Pan, 1923. Aqui nós temos o classicismo já de Picasso. Aqui nós temos, nesta obra, a Garrafa de Weimar, nós temos o Picasso atingindo o cubismo hermético. Desestrutura todo o desenho, mostrando várias possibilidades. Seu filho Pablo, vestido de Arlequim, 1925. Essa figura do Arlequim, personagem astuto, ela vai sumir da obra, mas ela prevaleceu durante muito tempo nos quadros de Picasso. A Dança, 1925. Aqui nós temos também personagens que trazem movimento e ao mesmo tempo um certo terror à paisagem, né? Que se destaca lá no fundo, e ao mesmo tempo o salão da frente, né, onde acontece essa dança. Ambiguidade aqui dos espaços. Figuras na Praia, 1931, profundo erotismo a envolver os personagens, mostrando aí toda a ousadia e o amor de Picasso pelas suas mulheres. É a desmesurada paixão de Picasso pela jovem amante. Marie-Thérèse Walter. Mulher em frente ao espelho, 1932. Ele traz aqui já Marie-Thérèse Walter, amante musa, serena diante do espelho. Sensual, as formas de curvas, chamado aqui período do curvismo de Picasso. Obra-prima Guernica, 1937. Nós temos aqui essa obra que é um grito contra todo tipo de violência. Aconteceu esse bombardeio lá em 1937. Nós temos o Picasso lutando aqui, né, mostrando a força da arte contra todo tipo de violência. Em 1936, que acontece o bombardeio desta cidade. E a obra é feita em 37. Nós temos aqui vários elementos, né? O touro, o cavalo, o pássaro, o touro, o cavalo aqui no meio. Nós temos uma Pietà, uma mulher segurando a criança. Temos a cidade em chamas, esta luz, aqui o candeeiro, né? Essa luz que ao mesmo tempo o olho de Deus, iluminando tanto terror e sofrimento. Retrato de Jean Sabarté, 1939, que era um secretário importante de Picasso. Jacqueline de Mãos Cruzadas, 1954, sua última mulher e amante, né? Sua última amante, no caso. O Atelier de la Californie, 1956.
uma tela branca aqui no meio mostrando toda a capacidade do artista. Aqui nós temos a Jacqueline Roch, vestida de turca, e tudo aquilo que o poeta, que o pintor é capaz de fazer numa tela, ele quer mostrar aqui. As Meninas, 1957, uma releitura da obra de Velázquez. Aqui está Velázquez, fazendo todo esse quadro importante. Picasso relê e mostra aqui a importância desta obra. O Ateliê Pombas, 1957. Aqui também traz todo o aconchego do ateliê e lá no fundo a beleza da paisagem. O Pintor e seu Modelo, 1963. Aqui nós temos quase que o pintor confundindo-se com a modelo. Ao invés de pintar a modelo, ele está pintando, ao invés de pintar no quadro, parece que ele está pintando diretamente na modelo. Como disse Picasso, do olhar que examina a vista desejada, a distância é imperceptível. E assim nós temos esse grande pintor espanhol, que tem uma obra importantíssima na história da arte. Vale a pena conhecer Picasso e sua obra. Um abraço e até